Olá a todos, estamos de volta em mais um Podarcast. Eu sou o Flávio Alves e hoje vamos estar juntos nesse tempo falando a respeito de algo que é comum visto em nosso meio, que é esse tal de politicamente correto. Se você, assim como eu, está achando que isso já está passando do limite, um vitimismo disfarçado para impor algo que não tem nada a ver com aquilo que biologicamente falando e biblicamente falando nós vemos, porque a humanidade é composta de pessoas que têm funções tanto no sentido biológico como no sentido espiritual. Precisamos ver que isso de politicamente correto não é um cuidado, não é algo que vai proteger, mas é algo que quer impor uma nova realidade a qual diverge, é diferente e muda totalmente aquilo que é contexto humano, biologicamente falando, criacionalmente falando e biblicamente falando. Isso, na verdade, é algo disfarçado para fazer com que eu e você vá engolindo tudo de goela dentro. Esse conceito de politicamente correto é usado para descrever expressões políticas ou ações que evitam ofender, excluir ou marginalizar grupos de pessoas que são vistos como desfavorecidos ou discriminados, especialmente grupos definidos por gênero, orientação sexual ou cor. Esse termo ele exprime um cuidado excessivo de classes que se intitulam superiores ou oprimidas por opressores de cor diferente, de sexo diferente, disso e daquilo. Mas, no geral, todo ser humano merece respeito, independente de ter uma opção sexual diferente, de ter um credo diferente, de ter uma opinião diferente da sua. Todo ser humano merece respeito. Independente de criar-se um grupo, eita, bichinho de mim, levei uma topada. E aquele que não me ajudar na minha topada vai ser um topofóbico. Então, eu vou criar meu grupo e todos aqueles que levaram uma topada vão estar junto comigo agora para se enquadrar, para que nós, a minoria que se acha injustiçado, possa sair da posição de oprimido para opressor. Não é assim que é apresentado esse tal desse politicamente correto? Por que você está falando disso? Porque essa semana saiu algo a respeito disso. Num jogo da Olimpíada, uma narradora que está narrando um jogo de madrugada lá, a jogadora se declara que não tem gênero. Ela nem é homem nem mulher. Vê para aí as ideias. E essa coisa assim, de se declarar que é isso, que não é aquilo, tal, que nasceu no corpo de homem, mas é mulher, que é mulher, mas nasceu no corpo de homem, que eu já vi casos, uma mulher disse que era cega, mas nasceu enxergando. Aí o que foi que ela fez? Pegou ácido e jogou nos olhos. O outro disse que nasceu com braço, mas nasceu errado. Ele foi criado para ser amputado, aí foi lá e torou o braço. Vê que ideia, onde é que isso vai chegar? Onde é que esse mimimi, esse conversado vai chegar? Mas você é intolerante. Sou intolerante quando algo se opõe àquilo que é racional. Pessoas que têm problemas cognitivos, irracionais, que não pensam, que acham que uma verdade como essa deve ser estabelecida, plantada e vivida. Isso não existe, isso é doidice. Você que está assistindo que, discorda, não sei o que. Pra que você está assistindo? Lavre, vá-se embora. Não assista não, porque se você tem uma opinião, você deve ser respeitado, assim como eu tenho a minha. Se você não quer concordar com minha opinião, lavre, vaze, vá-se embora. Deixe de assistir. Por quê? Porque essa opinião é para quem pensa. Pessoas que não são munidas de raciocínio e intelecto vão estar engolindo isso. Vão estar botando para dentro isso.
Pare e pense, analise. Imagina só, se todo ser humano da face da Terra, essa quantidade de bilhões, 7 bilhões, se eu não me engano, é mais, de pessoas, decidissem virar homossexuais. O que é que ia acontecer depois de um tempo com a humanidade? Não ia existir, porque ia se extinguir. Pessoas que têm o cromossomo igual, do mesmo sexo, não reproduz. Isso é biologia básica. Então, fica com essa ideia e não sei o que. Aí no jogo, a jogadora que se declarou que não tem sexo, ela é neutra, foi ser substituída. Aí a narradora usou o termo, que agora no politicamente correto tem que se mudar o termo. Não é mais ele e ela. Agora é ele, um monte de doidice aí. Aí a narradora disse, ele vai ser substituído. Pelo amor de Deus, isso é uma coisa... A gente daqui a pouquinho vai ler a notícia e você vai ver as viagens. Então, esse termo, ele não exprime um cuidado excessivo, mas ele exprime essa implantação de coisas esdrúxulas, de coisas sem sentido, de coisas que são viajantes, erradas. Os seres humanos no globo da Terra, todos merecem respeito. Porém, as práticas dessas pessoas, elas podem ser corretas e erradas de forma biológica, científica e bíblica. E isso não me faz ser uma pessoa que está oprimindo o opressor quando eu falo isso, quando eu exprimo isso, quando eu falo esse pensamento. Mas as classes estão lutando há vários anos para acabar com isso. Você disse bem, classes, grupos que na maioria dos casos são interessados em dinheiro. E a maioria desses grupos, dessas pessoas, principalmente as que praticam o homossexualismo, existe agora um grupo que ele mistura o ser humano com um bicho, que se veste feito bicho e tal, e não sei o que. Tem uns que dizem que é adulto, mas nasceu no corpo errado, porque na verdade são bebê. E tá essa misturada. E esses grupos sempre se colocam na posição de oprimidos. Eles são aqueles que são... os bichinhos, coitadinhos. Eles se colocam numa posição de comiseração. Eita, tadinho de mim. O povo tá me oprimindo porque não me aceita como eu sou. Mentira, você é aceito. Mas isso não dá a você o direito de querer que sua prática errada, sua prática que tem um problema cognitivo, até mental, seja imposta a mim. Então quer dizer que isso aí que você está falando se aplica também no contexto bíblico, que Jesus tem que ser pregado a todos e o povo tem que aceitar Jesus, senão vai para o inferno. Veja a diferença de onde está esse pensamento. Jesus, ele trouxe para o ser humano um escape, a salvação, o socorro, a libertação. De quê? Do inferno. De uma vida miserável, de uma vida governada por um ser maléfico, Satanás, que veio roubar, matar e destruir de formas mais inimagináveis que você pensa, até principalmente a identidade dessas pessoas que estão se colocando nessa posição e querendo mudar a prática normal para a prática de acordo com o que eles acham certo.
E isso tudo coloca essas pessoas na posição de vítimas e fazem com que o vitimismo seja implantado. Esse vitimismo é um sentimento de ser a vítima, uma sensação de quem passa por algum tipo de opressão, maus tratos, arbitrariedade, discriminação e etc. Como eu citei, existem princípios estabelecidos, tanto biologicamente como biblicamente falando, para os seres humanos. E quando alguém desrespeita o outro, independente de sua posição, credo, opção e o que for, esse camarada está errado e deve passar pela correção, que no caso, hoje existem processos e etc. Ponto. E quando um indivíduo desse que desrespeita o outro passa para a agressão verbal ou física, é cadeia nele. E ponto final, acabou-se. Eu, como cristão, no que depender de mim, segundo a Bíblia, em que eu creio, eu devo ter paz com todos os homens. Ponto. Ok. Porém, como o versículo diz, no que depender de mim, eu tenho que ter paz com todos os homens. Eu tenho que ter uma vida em sociedade, respeitando um ao outro. Porém, existem princípios bíblicos que quando outros se levantam para quebrar, isso aí não isenta meu lado cristão de ter um posicionamento, de ter uma opinião. E isso de nenhuma forma isenta o amor ágape de Deus que habita dentro do cristão. Porém, esse amor de Deus, esse amor ágape, ele tem fundamentos e princípios estabelecidos segundo a palavra, segundo a Bíblia. E algo quando quer distorcer, quer destruir, quer acabar com esses princípios, não deve de forma nenhuma ser aceito. Porém, as pessoas que praticam essas coisas, que diferem dos princípios bíblicos e biológicos, devem ser respeitadas totalmente. E pelos cristãos, devem ser amadas. Sempre com a verdade. Não com arrumado, com ajeitado, querendo fazer a igreja inclusiva. Isso não existe. Como diria o Arnaldo César Coelho, a regra é clara. Ponto. Nesse momento vamos ler a reportagem da narradora que falou esse termo. Elo, se dirigindo à jogadora do Canadá. Elo, narradora usa linguagem neutra em transmissão do futebol feminino nos Jogos Olímpicos. Aí tem a foto aí das jogadoras. E aqui a notícia. A apresentadora e narradora Natália Lara, do Sport TV, adotou a linguagem neutra e usou Elo ao fazer referência à jogadora canadense de futebol Queen. A atleta, que é mulher biológica, recentemente passou a se declarar transgênero, não binária, isto é, nem homem nem mulher. O fato ocorreu na transmissão da partida entre as seleções femininas do Japão e Canadá na manhã desta quarta-feira 21 pelas Olimpíadas de Tóquio. Na segunda etapa da partida, quando Kim foi substituída pela jogadora Diane Rose, a narradora citou a condição da canadense e recorreu à identificação neutra da atleta. Agora vou usar o pronome de Queen para a entrada da Rose. Queen, que é pessoa trans, não binária, por isso a gente fala com o pronome neutro. Saindo Queen para a entrada de Rose, disse Natália. Elo está saindo e Elo jogou muito bem no meio campo. Complementou o comentarista Conrado Santana. Elo está saindo e entrando ela, prosseguiu a narradora. Rapaz, isso é uma coisa meio sem lógica. Elo, me mostre na língua portuguesa, na língua inglesa, na língua de onde for, que existe dentro da linguagem um termo diferente de ele e ela. Se você quer ter sua opção, escolher a sua opção sexual, beleza, siga. Mas querer mudar a linguagem de uma nação por conta disso é algo até sem sentido, sem raciocínio. Então precisamos entender que isso está errado. Isso não está certo.
Quando existe algo que é imposto de forma perspicaz e até maléfica para destruir princípios que foram firmados desde os primórdios da humanidade, isso é algo que não me envolve, que eu não faço parte. Por isso que eu digo que eu sou politicamente incorreto. E nada vai me colocar nesse enquadro, nessa posição de ser aquele que agrada, aquele que é o politicamente correto, aquele que vai fazer o jogo que está sendo posto para manipular você, sua família, sua casa, a minha, a de todos, para aceitar e engolir qualquer coisa. Se eu fosse levantar temas aleatórios aqui, teria muita conversa para manga, esse vídeo ia passar de horas. Porque tem muitas coisas que se levantam dizendo, não, a gente está fazendo para o seu bem, é para o seu cuidado, é para isso, é para aquilo, conversa. O mundo gira em torno de dinheiro. Você acha que governo nenhum está preocupado com você? A gente precisa colocar pessoas lá dentro do governo que tenham princípios para que não vire essa bagunça que tá, não vire essa palhaçada. Vemos aí leis e leis sendo aprovadas para destruir tudo aquilo que a humanidade tem de herança do princípio até hoje. Como eu perguntei há momentos atrás, se toda a humanidade virasse homossexual, ela ia ser extinguida. Que lenga-lenga é esse? Tem que entender que a família é constituída pelo núcleo. Não é apenas por patriarquismo, não é apenas pela biologia. É principalmente pela Bíblia. Então, que paremos e sejamos firmes nas posições que temos. Porque não aceitar o errado não te torna errado, não. Mas você, eu, devemos respeitar todo mundo. Independente da posição que ele queira viver e da forma. Mas não podemos aceitar isso como um implante na nossa vida, no nosso dia, para vivermos segundo o que o povo quer. O que o povo diz e acha que é certo. Não, a gente tem princípio, a gente tem base. E deve permanecer nesse princípio, nessa base. Porque senão vamos ser mais uns seres que são manipulados a ponto de querer mudar a linguagem de uma nação com isso. E daqui a pouco estamos no meio do politicamente correto, com ele, com ela, ele e é um monte de doido disso aí que eu não sei nem para onde vai. Mas eu sei que quando a gente tem princípio, tem base, sabe que é certo, que é errado, que tem a sabedoria, o senso, o raciocínio, a gente vai seguir aquilo que é certo e não isso que se levanta. Como eu falei, eu sou politicamente incorreto. E você? Até a próxima. Fui!